pessoal, boa tarde. Estamos aqui para a gravação de mais um episódio do nosso Wealth Planning Connection, podcast do time de Wealth Planning da XP. Dessa vez com um convidado super especial. Cabe dizer aqui que é o primeiro que foi reconvidado a participar do nosso programa. O Hermano Barbosa, sócio do BMA Advogados. E comigo aqui a Letícia Basso, também do nosso time. E eu sou o Nuno Steuer, aqui do Wealth Planning da XP. Nuno, Letícia, obrigado por estar aqui. É sempre um prazer estar com vocês. Eu me sinto aqui em casa. Tive o prazer de participar do primeiro Wealth Planning Connection e acompanho todos. Então, voltar aqui é um prazer, especialmente nesse momento do ano especial em que a gente está, especialmente nesse ano. Exatamente. Muitas mudanças, né? Acho que não tem muito como falar de outra coisa. Inclusive, nossos clientes aqui do Private sempre perguntam sobre eventuais mudanças, etc. Mano, o que de fato, olhando principalmente para exterior primeiro, o que de fato a gente tem de mudança dentro do imposto de renda desse ano? E para quem se aplica e quem não tem muita coisa para fazer? Você pode dar uma palhinha aqui para a gente, por favor? Claro, Nuno. Até aproveitando, eu acho que assim, a gente passou por anos em que a declaração de ajuste anual sofreu mudanças significativas. Se a gente pegar um retrospecto de 5 anos para cá, a gente teve viradas de ano em que a gente viu mudanças, mais detalhamento no tipo de declaração de alguns bens ou alguns direitos, mas esse ano não. Esse ano a declaração sofreu muito poucas mudanças, exceto, na parte da sua pergunta, que já foi direto no ponto, de investimentos brasileiros no exterior. Ano passado foi um ano marcado por aquelas discussões intensas que começaram no dia 1º de maio do ano passado, então a gente está quase aí completando um ano de debates sobre esse tema, que quando saiu aquela medida provisória 1171, do dia 1º de maio, e que depois de muitas idas e vindas, muitas versões de projeto, acabou culminando na Lei 14.754, no final de dezembro de 2023, em vigor já a partir de 1º de janeiro de 2024, que reformulou todas as regras de tributação de investimentos brasileiros no exterior. Dito isso, ela entrou em vigor a partir de 1º de janeiro de 2024, e essa nossa declaração ela se refere ao ano de 2023, portanto, em princípio, as principais alterações estabelecidas pela nova lei ainda não deveriam impactar, né, os contribuintes que fazem a sua declaração agora em relação ao ano passado. Entretanto, a gente já viu aqui algumas mudanças de forma, especialmente, e algumas de conteúdo no modelo de declaração de ajuste anual, especialmente voltado para investimentos no exterior. Então, eu acho que sim, quando a gente fala em declaração de imposto de renda 2024, ano base 2023, a gente fala de mudanças, né? A gente tem que falar das mudanças relativas a investimento brasileiro no exterior. Não, maravilha. Então, assim, né, só para ficar 100% claro aqui para os clientes, qualquer tipo de movimentação que eles fizeram durante o ano de 2023 não estão sujeitos às novas regras de tributação, né, previstas na nova legislação. O que eles têm que, de fato, nessa declaração de imposto de renda desse ano, fazer de diferente aí com relação às questões de ativos no exterior? Isso, vamos lá, Letícia. Primeiro, você está coberta de razão. As novas regras entraram em vigor a partir de 1º de janeiro de 2024 e a declaração se refere ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2023. Então, tudo que teve por objeto aumento de imposto ou criação de novos fatos geradores de imposto, a gente só vai se preocupar no ano que vem, né? Na verdade, a gente já está preocupado, mas a gente só vai declarar no ano que vem. A gente só vai exercer a nossa preocupação. Manifestar ali na declaração, exatamente. Então, acho que se a gente fosse dividir em algumas categorias, por exemplo, vamos pegar o primeiro bloco de alterações importantes da Lei 14.754. Investimentos diretos mantidos no exterior pela pessoa física, né, que até 31 de dezembro de 2023 eram tributados de forma isolada, seja como ganho de capital, seja como rendimento, carnê-leão, em função da característica da aplicação, e com recolhimento mensal, sem possibilidade de compensação e com alíquotas próprias daquele tipo de aplicação. Isso nada mudou. Então, quem tem aplicações financeiras diretamente no exterior vai continuar a fazer a declaração nesse ano, né? Esse vai ser o último ano em que ele vai fazer a declaração exatamente como ele sempre fez,
né? Vai importar os dados dos recolhimentos que ele deveria ter vindo fazendo durante o exercício, sempre no mês seguinte à apuração, né? E sabendo que a partir de agora, a partir do ano que vem, apenas a partir do ano que vem, que ele vai começar a fazer o recolhimento unificado dos resultados da carteira de aplicações financeiras no exterior. Então, para aplicações para investimentos diretos, nada muda na declaração, nem na parte de códigos, nem na parte formal de declaração. Agora, sem querer colocar assim a carroça na frente dos bois, como se dizia, né? A gente recomendo só para os clientes que têm esse tipo de aplicação não deixarem para se preocupar com isso só no ano que vem, né? Adotarem uma rotina de compliance interno das suas aplicações pessoais, de ter um controle das aplicações, seus resgates, do que acontece durante o ano, especialmente se eles forem muito diversificados, para não terem um trabalho enorme no ano que vem na hora de fazer essa sistematização. Acho que isso é super importante aqui, né, irmão? Só te reforçando, o controle e a apuração, ela segue sendo mensal, é só o pagamento que é anual. Esse é o entendimento de vocês também? Exatamente. E se deixar para fazer tudo lá na frente, especialmente pela primeira vez na vida, segundo regras novas, pode se complicar, né? Não, perfeito. Olhando um pouquinho para as estruturas aqui, acho que chegou um momento super importante, muito se falou de opaco e transparente. O que o contribuinte, o que os clientes têm que fazer neste momento? Né? Vamos lá. Eu acho que aí, né, saindo do primeiro bloco de modalidades de investimento no exterior, que são os investimentos diretos, né, e passando para o segundo bloco, segundo tipo, né, segunda forma de se investir no exterior, que talvez seja até a mais comum, que investimento via sociedades, né, via entidades controladas no exterior. A nova lei ela determinou que a partir de agora, a partir desse ano, portanto ainda sem reflexos na declaração relativa a 2023, os lucros que forem apurados por essas entidades controladas localizadas no exterior passarão a ser tributados automaticamente no Brasil, independentemente de disponibilização, né, com base no balanço apurado ano a ano. Então, assim, no que diz respeito a essa nova forma de incidência, é uma preocupação que teremos para o ano que vem. Entretanto, a declaração, o modelo de declaração de ajuste anual já passou por alguns aprimoramentos, algumas modificações formais esse ano para refletir essas novas regras, né? Então, quando a gente vai olhar para as novas regras, em princípio, a pessoa vai declarar como sempre declarou, no caso de sociedades opacas, né? Entretanto, ela já pode fazer nesse exercício, aliás, ela tem um prazo para manifestar essa opção, que é o prazo de entrega da declaração de imposto de renda, a opção por eventualmente tratar entidades controladas estrangeiras como se fossem transparentes, né, como tem sido chamado no jargão. O que é isso? Eu vou tratar essa sociedade como se ela não existisse para fins fiscais e como se o contribuinte detivesse, então, diretamente através da sua pessoa física, né, diretamente os ativos subjacentes que compõem a carteira de investimentos daquela entidade. Então, se a gente pensar no exemplo de uma entidade localizada num país qualquer, em Cayman, por exemplo, que tem uma carteira de aplicações financeiras, e eu decidir tratá-la como transparente, eu vou passar a informar diretamente esses ativos localizados no exterior como se fossem detidos pela pessoa física brasileira, né? Declararei a sociedade sim, mas eu tenho um campo em que eu coloco um flag, eu coloco um xizinho para indicar que aquela é uma entidade transparente para fins fiscais na forma do dispositivo X lá da lei 14.754. Então essa foi uma das alterações formais. É uma alteração formal na maneira de apresentar a declaração para quem está nessa situação, mas que também implica numa alteração material, substancial, que é de saber como eu vou passar a tratar aqueles ativos. Né? Se eu vou manter a minha estratégia histórica de declarar, que aliás antes eu não tinha alternativa, né? Apenas o primeiro nível, que são as ações da empresa estrangeira, ou se eu exercerei a opção, e essa é uma opção que deve ser exercida em caráter irrevogável e retratável, de reportar os ativos subjacentes, os ativos que compõem a carteira de investimentos daquela entidade. Só antes de eu passar a palavra para a Letícia aqui, eu queria só reforçar o irrevogável e retratável, né? Então eu não posso brincar, entre aspas, de transparente e opaco. Uma vez feita a eleição, né, a minha escolha, eu preciso manter ela
casei com essa escolha, certo? Exatamente, essa opção em relação a entidades pré-existentes de ser tratadas como transparente e opaca é uma opção que deve ser exercida até o dia 31 de maio por meio da entrega da declaração de imposto de renda de forma irrevogável e retratável, é um caminho sem volta, né? Então é uma decisão muito importante e com consequências muito importantes para o futuro sobre a forma de se tratar tributariamente aqueles investimentos. Especialmente quando a gente fala de sociedade transparente, a gente vai adotar um regime de regras absolutamente novo na história da nossa legislação tributária, das nossas leis do imposto de renda. Então é importante que o contribuinte esteja bem ciente disso e sobre a importância de se tomar essa decisão. Aproveitando o gancho aqui, eu acho que essa declaração de imposto de renda de 2024, no base 2023, que ela é simples, de certa forma, do ponto de vista formal, então ela não tem grande mistério, se é transparente, eu me limito a marcar um X para dizer que é transparente, mas assim, recomendo a quem estiver nos ouvindo, não se deixe trair pela aparente simplicidade formal dessa declaração, porque ela esconde, né, ela veicula tomada de decisão muito importante sobre como você pretende passar a tratar os seus investimentos no exterior. E é uma decisão que pode não ser a mesma para todo mundo. Né? Para alguns casos pode fazer sentido a opacidade, para outros casos pode fazer sentido a transparência. E até assim, né, entrando um pouquinho mais nesse ponto, para ajudar aquelas pessoas que estão ainda na dúvida, né? Vou pela transparente, vou aqui pela opaca. A gente sabe que é muito caso a caso, né? Que tem que ser analisado realmente todos os números, né? Ser feito realmente o cálculo ali na vírgula, porque tem impactos bem relevantes a depender de um e de outro. Mas assim, de uma forma mais geral, né? Quanto que é indicado transparente, quanto que a gente tende a ir pelo opaco, né? Qual que, assim, só para dar um geral, a gente sabe que é muito personalíssimo, né? Mas de forma geral. O que eu acho aqui, Letícia? Eu acho que essa é uma ótima questão, é a questão que tem assombrado assim todo mundo durante os últimos meses, né? Mas eu vou dar uma visão, na minha perspectiva técnica, e vou me arriscar a dar um palpite pessoal também, já que estamos entre amigos aqui. Boa. Assim, do ponto de vista... primeiro, acho que do ponto de vista técnico, acho que é muito importante que essa análise considere não apenas os aspectos jurídicos e tributários, mas também financeiros, né? Então, uma decisão que eu acho que não deveria ser tomada isoladamente com o advogado tributarista, nem isoladamente com o contador, tem que envolver o assessor financeiro também, né, um componente financeiro para ajudar na tomada dessa decisão, que olha para a composição da sua carteira hoje, mas também porque pode ser uma projeção do que ela venha a ser no futuro. Né? E, dito isso, quem mantém a sociedade como opaca, basicamente vai passar a estar sujeito a uma tributação sobre resultados que podem ser resultados apenas contábeis, mas que ainda não tenham sido realizados. Né? Se eu tenho ações que são mantidas para venda e, por força das regras contábeis, eu tenha que tratar essas ações, registrar essas ações pelo seu valor justo, valor de mercado, jogando como contrapartida a isso um lançamento no resultado, pode ser que, eventualmente, se essas ações se valorizarem demais num determinado exercício, eu tenho um lucro contábil, mas que, entretanto, não tenha se traduzido ainda numa realização daqueles papéis, numa venda, não tenha transformado aqueles papéis ainda em dinheiro. Não queria entrar aqui no mérito das discussões sobre como eu devo contabilizar, porque eu acho que essa não é uma discussão jurídica, mas sabendo que ela existe, é importante estar atento a ela. Né? Por outro lado, se eu tenho ativos que estão sujeitos a esse risco, né? Pode ser que eu tenha algum interesse e eu não tenho interesse de me desfazer deles no médio, no curto prazo. Então pode ser que faça sentido eu manter essa sociedade, essa entidade como transparente. Agora, quem estiver disposto a tratar essa entidade como transparente tem que estar atento para o fato de que eu não vou declarar, eu não escolho quais são os ativos que eu vou declarar, eu vou ter que declarar todos os ativos subjacentes. Então, se a gente imaginar a situação hipotética de uma carteira de investimentos detidas por uma sociedade que seja muito extensa, pode ser que eu tenha que abrir de uma hora para outra uma declaração de imposto de renda para declarar N ativos ali, né? Especialmente se for uma carteira que gerar muito, né? Então, assim, eu acho que isso pode adicionar complexidade na elaboração da declaração. Não que vai ser complexo para todo mundo, mas em situações concretas eu acho que pode ser. Então, eu acho que esse é o tipo de questão que deve ser considerada. Falei que daria a minha opinião pessoal. Eu acho que assim, o regime da transparência é um regime novo, regime que coloca preocupações
novas, e muitas delas que ainda podem ser desconhecidas. Então eu diria que o padrão, e seguindo a lógica da própria lei, deveria ser a opacidade. A transparência deveria ser uma exceção. Eu deveria escolher migrar para a transparência se o regime da transparência, após uma análise ponderada, fizer sentido para o meu perfil de investimento, para o meu perfil de organização jurídica dos meus ativos. Mas eu acho que a regra deveria ser, e eu acho que as pessoas deviam tomar isso como uma premissa, a opacidade, sendo a transparência uma exceção em relação à qual eu devo optar de forma muito consciente, sabendo de quais são os impactos. Né? Perfeito. Acho que tem um ponto aqui, só agregando ao debate, que é a variação cambial que eu fico exposto na transparência, né, na pessoa física. Então, ali, eu gosto sempre de bater no ponto, porque eu não sei se está claro para todos os nossos clientes. Porque acho que quando veio a transparência, a reação do mercado foi muito positiva no sentido, olha, está muito claro que vamos para cá. E aí, quando você para sentar e olhar de fato, você vê que, de um lado, eu apuro o meu lucro em dólar, né? E eu tenho aquela questão do crédito contra a empresa, que passa a ser isento de variação cambial. Então, basicamente, eu estou isolando no meu principal o meu componente de variação cambial. Na pessoa física, cada vez que eu realizo, ou na transparência, ou no regime de transparência, eu apuro em reais, né? É verdade. E a gente sabe, né, aqui no Brasil, a história nos mostra como a variação cambial pode ter um impacto muito decisivo na apuração de ganhos e, portanto, na tributação de qualquer carteira. Eu acho que está coberto de razão, não é? Acho que na opacidade a gente se protege um pouco contra os efeitos de tributação de uma eventual variação cambial, né? Enquanto na transparência, não. Na transparência, em tese, eu teria o controle sobre quando realizar ou não uma determinada aplicação. Mas isso é uma consideração teórica. A gente sabe que na prática não é assim. A gente sabe que as aplicações têm vencimento, a gente sabe que o mercado muda e que às vezes eu posso... e ninguém nasce amarrado de amores a um determinado papel. Eu posso ser obrigado a vender me desfazer daquele ativo em função de circunstâncias de mercado que não tenham nada a ver com o câmbio e, eventualmente, o câmbio passar a ter um componente importante na tributação daquela operação. Então, assim, eu concordo bastante com você. Maravilha. E acho que tem um ponto importante ainda dentro desse assunto, queria ouvir sua opinião, que é o seguinte: na medida que eu opto pela transparência, se eu quiser em algum momento retornar para a opacidade, ou seja, criar, não é que eu posso escolher aquela companhia para se tornar opaca, mas eu posso criar uma nova companhia e fazer uma reestruturação societária. Agora, a 14754 ela é expressa no sentido do impacto tributário que eu tenho, né? Ou seja, eu passo a obrigatoriamente avaliar essas aplicações a valor de mercado. É isso, assim, até hoje a gente sempre pôde fazer o aporte de ativos ao capital de uma entidade localizada no exterior por custo, portanto sem tributação imediata aqui no Brasil, né? A partir de agora, se eu aporto ativos, a partir de 1º de janeiro, né? Se eu aporto ativos em contribuição de aumento de capital de uma entidade que seja tratada como opaca, eu tenho que fazer essa contribuição a valor de mercado, apurando um ganho de capital e tributando esse ganho de capital na hora da transferência desses recursos. Quem ouve isso pode pensar assim, não, mas aí estou falando, o Hermano está falando aqui, vocês estão conversando sobre uma situação extrema de reorganização societária, internacional. Não é isso, a gente pode verificar situações muito concretas em que eu posso precisar fazer uma operação feito essa, né? E aí, dando um exemplo, vamos pegar o caso clássico, assim, um caso clássico, mas um caso que a gente pode pensar perfeitamente, uma pessoa, um patriarca que falece deixando uma empresa para 3 filhos. Os filhos não querem ser sócios, não tem cisão naquele país, nem todo país admite cisão, tal como a gente tem aqui. Como é que eu faço para separar essas empresas, né? Historicamente, cada um pegava as suas 33% de ações do total, aportava numa nova entidade, a custo, sem tributação, e depois liquidava aquela entidade original. Agora isso já não é mais possível. Então, assim, a forma de organizar o patrimônio e a forma de reorganizar o patrimônio, sem dúvida, mudou a partir de 1º de janeiro de 2024. A gente tem que estar atento a isso, e a opção entre opaca e transparente é decisiva também nesse tipo de discussão. Uma outra situação aqui, aproveitar que a gente está na XP, o ambiente que fomenta muito empreendedorismo, é o famoso flip, né? Aquela alteração de estrutura. Exato. Então, eu não tenho certeza se foi vislumbrado que afetaria esse tipo de operação também. Mas agora eu tenho que fazer a mercado, certo? É verdade.
com todas as discussões que a gente pode ter sobre qual é o valor de mercado. Perfeito. Né? O flip ele acabou sendo favorecido de certa forma para quem já tem a estrutura flipada, para quem já tem a holding localizada no exterior, né? Porque você passou a ter antes você tinha uma ineficiência quando uma pessoa física investia no Brasil através de uma entidade localizada no exterior. Agora você isso passou a ser melhor, né? Na medida em que quando você tributa os lucros da entidade controlada no exterior, você exclui a parcela que seja atribuível ao investimento que ela tenha no Brasil. Mas o ponto que você tocou, acho que é super pertinente. E, aliás, né, não por acaso, a gente viu, não foram todos os casos, claro, mas no final do ano passado, na reta final, muita reorganização de investimentos no exterior, de empresas no exterior, que foram feitas antes de 31 de dezembro, justamente para que fossem completadas antes da entrada em vigor da nova lei, e que, eu vou falar o óbvio, mas é claro que tem que ser declaradas agora na declaração de 2024, refletindo a posição que elas tiveram no encerramento do exercício passado. Então, acho que esse é outro tema que a gente tem visto com uma certa recorrência. Puxa, fiz aquela operação lá em outubro, novembro, dezembro de 2023 para reorganizar os meus ativos em preparação para aquela lei que poderia ser aprovada, como efetivamente foi. E agora, como é que eu declaro ela na minha declaração? Esse tipo de coisa, né? E até aproveitando o gancho aqui, quando a gente vê, né, um cenário de estruturas internacionais que tem mais de um sócio, né? Então, esses sócios, eles são obrigados a optar ali pelo opaco transparente, todos eles em conjunto. E também, por exemplo, quando eles vão optar por tributar ali, utilizando a alíquota dos 8%, né? Eles podem optar de forma isolada ou não? Como funciona isso? A opção pela atualização, que eu acho que a gente até podia explorar um pouco esse tema, ela pode ser feita de forma isolada, né? Entretanto, a opção pela transparência, ela deve ser feita de uma forma, diz a lei pelo menos, né, que deve ser feita de uma forma única por todo mundo. Eu, sinceramente, eu tenho grandes dúvidas sobre como é que isso vai acontecer na prática em relação a muitos casos, porque em um exemplo de laboratório em que, né, numa situação ideal, hermeticamente fechada ali, em que todo mundo se fala, toma as decisões em conjunto e tal, tudo bem. Ou um toma a decisão, ou ninguém toma a decisão, todos tomam a decisão juntos. Mas a gente sabe que a vida é complexa, é dinâmica, as relações familiares elas não são sempre consensuais, então tem... Nem sempre existem também, né? Nem sempre existem, até mesmo. Então, assim, eu tenho muita dúvida de saber na prática, passado esse primeiro prazo aqui da declaração, como é que vão ficar essas situações em relação a famílias que não se falam, por exemplo, mas são sócias, pessoas que não se falam ou que não têm grande afinidade, mas que são sócias de um mesmo empreendimento e que, por evidente, não são obrigados a abrir a sua declaração de imposto de renda, as suas estratégias relativas à organização do seu patrimônio para o sócio. E que não tem nem como comprovar e verificar se aquela pessoa tratou ou não como transparente, como opaca. Sinceramente, eu acho que esse foi um dispositivo na lei que talvez a lei tenha falado um pouco demais, porque ela criou obrigações que, em muitos casos, simplesmente não poderão ser cumpridas. Né? São os casos juridicamente interessantes, talvez não sejam a maioria, mas são casos interessantes. Não, perfeito. Acho que falamos muito do futuro aqui. É importante também falar dos impactos, né, no passado. Então, a 14754, como a lei colocou aqui, ela deu a opção, né, do contribuinte atualizar. Então, antes de tudo, queria que você colocasse, o que você tem visto, né, qual tem sido as decisões dos seus clientes, e obviamente não é igual para todo mundo, mas o que tem levado, quais são os fundamentos levados em consideração para que seja decidido em atualizar ou não, tá? E também como, de fato, operacionalizar um pouquinho, né? Qual é o passo a passo para que eu possa, de fato, instrumentalizar essa adesão à alíquota reduzida. Vamos lá, vou dividir a pergunta, a resposta em duas aí, seguindo as suas perguntas. Eu acho que primeiro sobre a opção de atualizar, só dando um rápido passo atrás do que a gente está falando aqui, né? É a possibilidade que está prevista na lei, é uma opção, frisando desde logo que não é nenhuma obrigação, é um direito do contribuinte, é uma faculdade que ele exerce apenas se ele quiser, mas dentro desse prazo até 31 de maio, de atualizar o valor, o custo dos bens e direitos localizados no exterior, desde que ele tivesse esses bens e direitos desde o ano de 2022, então a gente tem que olhar para a declaração de imposto de renda dele para ver se eles já estavam lá declarados,
ainda que seja um bem por substituição, mas ele tem a opção de atualizar o custo histórico desse bem ou direito, pagando o imposto de 8%, que, portanto, é um imposto inferior ao que normalmente incidiria numa hipótese normal de realização desse investimento. Normalmente essa tributação seria de 15%, eventualmente poderia até mais alta, né, 22,5%, se for um ganho de capital, dependendo do tamanho do ganho, mas ele troca por uma tributação imediata, então, de 8%. Ele antecipa o recolhimento de um tributo que algum dia seria pago, pagando agora 8% contra a alíquota efetiva lá do futuro, que deveria ser de 15% ou 22,5%. Então, de 15% a 22,5%, né, dependendo do tamanho do ganho. Eu acho que a decisão aqui, também nesse caso, é uma decisão jurídica, tributária, mas essencialmente financeira, né? Porque no fundo o que você está fazendo aqui é a antecipação de um imposto que vai ser devido no futuro, mas você não sabe exatamente quando. Então, de cara, né, acho que as situações limites são muito fáceis de responder. Se eu já estava com planos de liquidar um investimento que eu tenho no exterior no ano de 2024, me parece uma decisão evidente, né, de atualizar para pagar 8% contra 15% sobre eventual ganho. E eu não tenho a menor intenção, isso aqui é uma coisa para os meus bisnetos, não existe a menor intenção de ter acesso a esse patrimônio, não sei nem se vou continuar morando no Brasil, é uma coisa de longuíssimo prazo, tão por óbvio que essa pessoa não faz o menor sentido para ela atualizar. Então, a discussão, acho que o debate maior vai estar nos casos intermediários, né? Do ponto de vista financeiro, a partir de que prazo, porque no fundo eu estou ganhando o dinheiro sendo aplicado sobre ele mesmo, né? Postergando a tributação versus uma antecipação, qual seria o prazo razoável de expectativa de acesso a esse dinheiro para se justificar uma atualização. Então, acho que o primeiro grupo que deve pensar sobre se vale a pena ou não é quem está, talvez, nesse lugar aí no meio do caminho, né? Agora, eu também posso ter outras razões que me recomendem uma atualização. Eu quero fazer um tratamento de transparência e, como o Nuno bem colocou, estou preocupado com os possíveis impactos de tributação sobre variação cambial, especialmente em relação a ativos financeiros que estão para vencer ou que têm um prazo de vencimento ou de liquidação curto, né? Então, talvez faça sentido, né, como uma preparação para aderir à transparência. Ou ainda, pessoas que por alguma razão vão precisar ou que acessam regularmente esse patrimônio no exterior. Pessoas que vivem de distribuições daquele principal ou lucros daquele investimento feito no exterior e acessam recorrentemente. Bom, talvez a gente esteja naquele caso de acesso a curto prazo. Aí faça sentido. O terceiro caso, ou quarto caso, sei lá, já me perdi na conta, mas pessoas que o investimento no exterior foi muito lucrativo nos últimos exercícios, de modo que quando a gente olha para o balanço da empresa estrangeira, a gente, elaborado de acordo com regras contábeis brasileiras, claro, não se esqueça, mas ele revela ali uma discrepância, uma desproporção significativa entre capital e lucros, né? E aí por que talvez faça sentido atualizar? Quando você atualiza o valor de investimento no exterior, você desdobra o quanto daquela atualização é atribuível ao capital, e aí esse capital vai estar atualizado pelo dólar de dezembro, e você vai pagar um eventual imposto sobre ganho de variação cambial quando reduzir capital no futuro. Mas eu atribuo uma outra parcela, né, proporcionalmente do valor da minha atualização, para o meu crédito de dividendo, correspondente aos dividendos, aos lucros que aquela sociedade tinha apurado em balanço até 31 de dezembro de 2023. Ora, esses lucros vão ficar protegidos contra a tributação sobre eventual variação cambial. Então imagina que eu tenho uma sociedade que metade do patrimônio dela, metade do patrimônio líquido, são lucros acumulados, ou 60%, ou 70%. Talvez nesse caso, mesmo sem ter grande expectativa de acesso, ainda que como espécie de hedge cambial, faça sentido eu fazer uma atualização para carimbar aquela parcela do PL, para carimbar aqueles lucros como já tributados em 2024, a uma alíquota de 8%, e assim ficando protegidos contra tributação de um eventual
resultado de variação cambial num exercício futuro. Se o dólar for... O dólar já subiu, né, de dezembro para cá. Se subir mais ainda, vai a 6, 7, 8, 10, sei lá, isso vai estar protegida. Então, acho que assim, a gente poderia pensar em outros exemplos, mas só rapidamente a gente já consegue ver como tem situações que podem justificar, mas são situações sempre especiais. Eu acho que tem que ser visto com cuidado. Faltou responder sua pergunta sobre o processo, né? Antes disso, só não sei se a Ale tem alguma pergunta aqui também dentro do que você falou, que foi muito conteúdo, e acho que eu queria só reforçar que você colocou aqui, o contribuinte, quando ele opta pela transparência, ele pode escolher o ativo que ele vai atualizar ou não, né? Verdade, aliás, o contribuinte, quando opta pela transparência, todos os ativos que integram a carteira daquela sociedade transparente passam a ter que ser declarados diretamente. Porém, para a atualização, a gente pode escolher quais dos bens, se e quais dos bens estrangeiros que integram o meu patrimônio serão objeto de atualização. Então, eu posso, usando o seu exemplo, tratar uma entidade controlada no exterior como transparente, e se ela tem 5 ativos, A, B, C, D e E, eu tratar atualizar os 2 primeiros, mas não atualizar os 3 últimos e vice-versa, como eu bem entender. Né? Eu posso tem sido muito comum, assim, casos de clientes que têm 2 estruturas de empresas no exterior, uma com aplicações financeiras e outra com investimentos imobiliários, casa, sei lá, ou outros bens, barco, sei lá o que quer que seja. Ele atualizar eventualmente o da aplicação financeira, por qualquer razão, está numa daquelas categorias que a gente falou, mas não quer atualizar o da casa, porque não vai vender a casa, não tem razões para isso. Né? Então, acho que é bem colocado. Né? Essa atualização ela é opcional, inclusive com relação a quais os itens do seu patrimônio sobre os quais você quer que ela seja exercida. Perfeito. Eu acho que um ponto também que é relevante, né, sobre essa questão de fazer ou não atualização a valor de mercado é a questão de moeda nacional versus moeda estrangeira, né, que é o último marco aqui que está fazendo essa distinção ainda entre as duas, né, a forma de tributar ali é um pouquinho diferente. É verdade, esse é um bom ponto, Letícia, e que pode ser muito relevante, é mais um caso de exceção que pode ser muito relevante para alguns clientes. Historicamente, a gente sempre tratou aqui no Brasil, quando a gente foi apurar ganho de capital na venda ou na alienação de qualquer bem ou direito, e aí isso fica muito claro para bens localizados no exterior, né? A gente examinava, em primeiro lugar, se aquele bem foi adquirido com recursos auferidos originariamente em moeda estrangeira. Então, eu prestei serviços para um cliente localizado na Suécia, recebi aquele pagamento, usei aquele pagamento para comprar ações de uma empresa alemã. Por exemplo, essas ações dessa empresa alemã eu as comprei com recursos auferidos originariamente em moeda estrangeira. Né? Diferente do caso se eu tivesse comprado ações dessa mesma empresa alemã remetendo o dinheiro que eu auferi aqui no Brasil. Então, nesses casos em que os bens foram adquiridos com recursos auferidos originariamente em moeda estrangeira, o meu ganho de capital sempre foi apurado em moeda estrangeira, em dólares. Eu não tributava um ganho de mera variação cambial. Né? Isso é o resultado de uma interpretação muito antiga da legislação e que era cristalizada num dispositivo legal de 2001 e que agora foi revogado por essa nova lei. Então agora a tributação passa a sempre recair para as pessoas físicas sobre também os resultados de variação cambial. Então, quem está nessa situação, fazer a atualização desses bens e direitos no exterior com um pagamento de 8% pode significar a última oportunidade dele se valer de uma atualização do custo desses bens localizados no exterior sem tributar o resultado de variação cambial. Então, para quem está nessas situações, para quem recebeu herança no exterior, para quem acumulou patrimônio no exterior e passou a ser residente no Brasil, para quem prestou serviço ou vendeu bens ou direitos para adquirentes localizados no exterior, são pessoas que devem estar atentas a essa possibilidade de atualização. Agora, chamo a atenção, essa circunstância de ter um bem adquirido com recursos auferidos originariamente em moeda estrangeira deve ser passível de comprovação documental. E muitas vezes o que a gente acaba verificando na prática é que alguns clientes ou contribuintes têm dificuldade de conseguir fazer essa comprovação documental. Então esse é um trabalho prévio muito importante. E uma variação dessa discussão
assim, que você bem levantou, é o outro dispositivo revogado pela Lei 14.754, que é aquele que dizia que bens adquiridos na qualidade de não residente não são tributados aqui no Brasil quando vendidos ou quando alienados, né? Então, pessoas que adquiriram bens enquanto eram não residentes, passaram a ser residentes aqui no Brasil, elas devem estar atentas para tentar ter uma última possibilidade de aproveitamento de benefícios de não tributação ou de não tributação de variação cambial em função das novas regras da 14.754. Posso fazer uma pegadinha aqui? Não pegadinha, mas eu queria a sua opinião, na verdade. Pegadinha não é o termo certo. Você acha que é presumível esse ganho, essa alienação com relação ao ganho do patrimônio auferido no exterior? Ou seja, eu preciso de fato aliená-lo ou a presunção feita pela 14.754 é suficiente para utilizar esse... Eu sempre tenho medo de presunção. Eu sou advogado tributarista, eu me atenho muito à forma. Eu sempre me preocupo com presunção, especialmente quando ela não é explícita. E a gente tem visto assim, alguns temas importantes, desde os debates sobre a Lei 14.754, que depois vêm ser esclarecidos nem mesmo através de instrução normativa, mas perguntas e respostas, né? A Receita a União está precisando de dinheiro e a Receita Federal está assim, atenta e revendo. Mesmo recentemente a gente viu algumas revisões por parte da Receita de entendimentos antigos sobre tributação de algumas hipóteses de incidência de imposto de renda. Então, assim, eu tomaria cuidado com essas presunções. Não que elas não possam acontecer, mas eu tomaria cuidado com elas, pelo menos como regra, tá? Perfeito. Acho que agora a gente pode ir para a operacionalização. Para a operacionalização. Poxa, já... Caminhando para o fim já, viu? Porque a gente... Não, acho que a operacionalização, acho que minha visão aqui sobre esse assunto, né? A gente tem duas coisas diferentes. Uma coisa é a declaração de imposto de renda, e as duas têm o mesmo prazo, né? Que é último dia de maio de 2024. Mas a gente tem a declaração de imposto de renda, que é uma coisa, estamos todos acostumados. As regras podem mudar um pouquinho aqui, um pouquinho acolá, mas é algo que a gente conhece, sempre fez, está todo mundo familiarizado, né, com a essência. E existe uma outra coisa, uma outra declaração, que é a ABEX. Né? Tudo isso que a gente falou aqui sobre a atualização do valor de bens ou direitos no exterior, essa opção ela não é manifestada dentro da própria declaração de imposto de renda, declaração de ajuste anual. Foi criada uma declaração específica para isso, a atualização de bens no exterior, é o acrônimo para a ABEX, né? Mas que é algo que, sim, se a lei não mudar, vai ser utilizado uma única vez agora para se fazer essa opção, né, de atualização, que é um sistema novo que foi criado para essa finalidade. Então, e que tem muitas dificuldades, eu tenho visto até aqui, a gente conversava, até batia um papo antes aqui, né, Nuno e Letícia, dificuldades práticas ainda, seja por desconhecimento, seja por limitações do próprio sistema. Então, para dar um panorama para quem estiver nos assistindo, como é que funciona do ponto de vista operacional, procedimental, para se atualizar o custo de bens ou direitos no exterior. A pessoa vai entrar lá nesse programa novo da Receita, da ABEX, preencher esse programa, que é super simples, e aí eu diria no sentido talvez nem tão bom da palavra, assim, você tem muito pouco espaço para você escrever, muito pouca automatização ali dentro, tudo depende muito de input, de informações por parte do próprio contribuinte. Ele vai preencher aquele formulário, isso vai gerar um relatório para ele. Depois ele vai numa outra parte do site da Receita, através de um outro caminho, envia esse relatório para a Receita Federal, o pedido de atualização de bens ou direitos. Isso gera um número de processo. Ele anota esse número de processo ali num papelzinho do lado dele. Depois ele entra no outro programa da Receita Federal, que é o SICALC, que é o Sistema Geral de Gerar DARFs para apuração, para recolhimento de tributos federais. Preenche esse SICALC, preenche esse DARF na mão, na munheca ali, ele mesmo fazendo as contas, ele bota todas as informações, ele escreve qual é o código, né? Ele vai lá e transcreve o número do processo da ABEX, paga, imprime aquele DARF, paga aquele DARF no prazo, tem que pagar até o final de maio, e depois vai na declaração de imposto de renda e faz uma coisa conversar com a outra em forma de atualização. Então vocês vejam, assim, não é nenhuma questão de alta indagação jurídica aqui, é procedimental.
Mas uma recomendação que eu faria para quem estiver nos ouvindo aqui é não se deixe levar pela aparente simplicidade do programa da Abecs para fazer isso no final do período. Assim, você tem que entrar em pelo menos 4 lugares, ambientes eletrônicos diferentes da Receita Federal. E muitas dúvidas operacionais podem surgir nesse processo. Então, é algo que ninguém está acostumado. Você tem dúvidas operacionais mesmo sobre precisa de certificado digital, não precisa de certificado digital, qual categoria para entrar num sistema, para entrar no outro, qual a contrapartida do aumento do meu custo de aquisição. Assim, tem uma série de como é que eu proporcionalizo, por mais que a Receita me dê fórmulas para isso. Assim, eu acho que tem uma série de questões que a gente já tem enfrentado na prática dos nossos casos do escritório que recomendam que as pessoas prestem muita atenção. Quem passou por aquele regime de 2016, 2017, do RERCT, o Regime Especial de Regularização Cambial e Tributária, né, a Lei de Anistia, naquela época houve um programa que era um programa muito friendly, assim, muito amigável para você entrar, preencher e tal, tinha uma interface bonita, você dava enter, ele já gerava automaticamente o seu DARF e a declaração e tudo mais, quase como um sistema de declaração de imposto de renda. A Abecs não é assim, é muito mais crua, assim, é muito mais simplória, então tomem cuidado na hora de preencher. Eu terminaria com essa recomendação, tá? Não, perfeito, super obrigado, super claro aí. Acho que esse é um ponto importante especificamente para os clientes, né? Então, por favor, gente, sem deixar para a última hora, porque dá trabalho, né? É um trabalho grande. Acho que, infelizmente, eu acho que a gente vai ter que ficar por aqui. Super gostoso o bate-papo, dava para a gente estender mais 1, 2 horas. É um papo que rende bem, né? Mas o tempo é curto. Pô, super obrigado, Lê, super obrigado, Hermano, pelo seu tempo, por vir aqui novamente e dividir um pouco do seu dia a dia, do que você tem visto com a gente. Tá? Lê, Nuno, é sempre um prazer. Obrigado de novo pelo convite. Estou sempre à disposição e mandar um abraço para todo mundo da XP, na pessoa de vocês, especialmente para todo mundo que está nos ouvindo e que vai fazer a declaração esse ano e que está atormentado por essas dúvidas. A gente que agradece. Muito obrigada, pessoal. Tchau, tchau, pessoal.